Por que Jesus precisa retornar? Por que é tão importante que ele retorne ao mundo? Para condenar os ímpios. Os apóstolos e o credo de Nicéia, ambos nos lembram que Cristo virá para julgar os vivos. Isso significa aqueles que ainda estão vivos e aqueles que já estão mortos. Isso é fundamental para a conclusão desta era maligna. A história deve terminar com o dia do juízo. A injustiça da vida requer isso. É tão injusto que os malvados prosperem enquanto os inocentes sofrem. A grande maioria dos crimes passa despercebida e impune. Caráter e circunstância pessoal, integridade e prosperidade, santidade e felicidade parecem ter pouca correlação. O instinto dita que o bem seja recompensado e o mal seja punido. A justiça de Deus requer isso. Sua bondade tem sido questionada se ele nunca corrigiu os erros que permitiu. Se ele é realmente o rei do universo, ele também tem a responsabilidade de ser juiz. Se é verdade que Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Deve haver um dia de ajuste de contas, quando todas as contas forem liquidadas e todas as faturas forem pagas na íntegra. Mas por que um dia de julgamento? Uma vez que a morte encerra a oportunidade e cria um abismo entre o bem e o mal, por que não julgar cada pessoa no momento da morte, em vez de mantê-las esperando até que toda a raça humana esteja no banco dos réus? Lucas 16:26. Além disso, entre nós e você há um grande abismo arrumado, para que aqueles que passam daqui para você não possam tampouco passar para cá. Porque Deus deve ser publicamente justificado. Ele deve ser visto como justo em suas decisões em relação ao nosso destino. Ele foi acusado de injustiça muitas vezes. Essas críticas devem ser silenciadas para que todos possam dizer, como Abraão fez: não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Que ele esteja longe de ti para fazer isso de tal maneira para matar o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio que está longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Porque Jesus precisava ser publicamente justificado, sua crucificação foi a maior injustiça de todas, o dia mais escuro, literalmente, na história da humanidade. A última visão que o mundo teve dele foi como um criminoso caído em desgraça. Todos devem estar presentes para testemunhar a revogação dos veredictos. Porque o povo do Senhor deve ser publicamente justificado, eles escolheram o lado de Deus e da verdade, mas em um mundo perverso pagaram o preço muitas vezes com suas vidas por tomar uma posição. Essas são as pessoas às quais Jesus se referiu como seus irmãos e irmãs e devem ser honradas na presença daqueles que as trataram com desprezo e ódio. Hebreus 2:11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados vêm todos de um só. Por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Mateus 25:40. O rei responderá: digo a verdade. Sempre que fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então chegará o dia em que haverá justiça. Cada ser humano tem 2 compromissos futuros, nenhum dos quais pode ser marcado em um calendário. A primeira nomeação é diferente para cada um. A segunda é a mesma para todos. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27. Muitos imaginam que esse grande tribunal estará no céu, talvez devido à noção errônea de que todos vão para o céu quando morrem. Os cristãos podem confundir o trono em Apocalipse 4:5 e o grande trono branco em Apocalipse 20:11. Um é o trono de Deus no céu e o outro é o trono de Cristo na terra. Apocalipse 20:11. Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Os humanos serão julgados aqui na terra. Este é o lugar onde eles viveram no pecado. Este é o ponto em que o destino deles será decidido. Como um Deus santo poderia permitir que pecadores entrassem no céu, mesmo que fosse por um único dia? Claro, muitos já terão morrido e precisarão ser ressuscitados para serem julgados. A Bíblia antecipa a ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5:29.
E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como também estes a esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Hades, a morada dos espíritos falecidos, libertará seus habitantes para reencarnar. Todos, quer tenham sido enterrados, cremados ou perdidos no mar, comparecerão novamente diante de seu juiz na terra. Apocalipse 20:12-13. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O Novo Testamento ensina que haverá 2 dias de ressurreição separados pelo milênio. Apocalipse 24:6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, todos quantos não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa, nem na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Na realidade, se você incluir o primeiro domingo de Páscoa, há 3. 1 Coríntios 15, 23 e 24. Cada um, porém, por sua ordem. Tais declarações só podem ser explicadas de 3 maneiras. Ele estava louco, mau ou Deus. Ele era um lunático, um mentiroso ou o Senhor. Somente se ele fosse Deus-homem, divino e humano ao mesmo tempo, ele estaria perfeitamente qualificado para ser o juiz de todos. E ele já fez tudo o que podia para nos salvar do julgamento. Devido à sua natureza dual, Jesus pode administrar justiça perfeita. Sua humanidade lhe permite compreender. Ele viveu em nosso mundo, sob nossas pressões, com nossas tentações, sem vantagens e, no entanto, sem pecado. Sua divindade lhe dá conhecimento. Ele nos conhece de dentro para fora. Nossos pecados ocultos, palavras descuidadas, motivos ocultos e emoções mais profundas. Suas decisões serão completamente justas. Por outro lado, ele levará em consideração nosso conhecimento ou ignorância do que é certo e errado aos olhos de Deus. A Bíblia declara inequivocamente que seremos julgados pela luz que recebemos. Seja a plena luz do Evangelho, a meia luz dos 10 mandamentos, ou uma luz menor que brilha através da criação exterior e da consciência interior. Como Deus revelou a Moisés, os nomes no livro da vida podem ser apagados. Êxodo 32:33. Respondeu-lhe o Senhor: Aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Apenas os nomes daqueles que permanecem fiéis, que superam todas as pressões para duvidar e desobedecer, permanecerão até o dia em que o livro seja aberto de forma conclusiva. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Para encerrar nossa pergunta do dia, que cânticos de adoração aproximam o seu coração de Jesus? Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador.
Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.